A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos nossos irmãos aí presentes nos seus lares. Amém. Nós louvamos a Deus pela bondade e a sua grandiosidade de amor para com todos nós. Precisamos aprender sempre sobre a bondade de Deus e nunca se esquecer daquilo que Ele tem a nos ensinar todos os dias na nossa vida. Queremos agradecer a presença de cada um dos irmãos aí em seus lares e rogamos ao Senhor que os abençoe de forma grandiosa nesta noite, de forma muito especial a todos aqueles que nos assistem pela primeira vez e têm tido a oportunidade de acessar esse canal para a glória do nome do Senhor. Quero te convidar nesse momento, sem demorar muito, a orar conosco, para que o Senhor possa visitar o seu lar, visitar a sua vida, visitar aquelas pessoas que você não está podendo ver nesses dias, mas acima de tudo trazer alegria ao coração de cada um dos nossos irmãos aí presentes, em nome de Jesus. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos pela sua bondade e amor e te agradecemos, ó Deus, porque podemos estar diante do Senhor, levando as nossas vidas e ouvindo, ó Deus, a sua voz ao nosso coração através do seu Santo Espírito. Quero te louvar pela vida de cada um dos nossos irmãos presentes em seus lares e lhe peço, Deus, em teu nome, que o Senhor nos abençoe de forma especial nesta noite. Que a sua palavra chegue aos nossos corações, que nós possamos ouvir a voz do seu Santo Espírito, que possamos, ó Deus, quebrantar da nossa vida tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor precisa realmente quebrantar em nós. Que a nossa vida possa, ó Deus, a cada momento trazer um significado importante para a vida de outras pessoas que nos veem, para que as pessoas enxerguem em nós não uma bondade que jamais poderemos ter, mas que ela possa enxergar o bondoso Deus que chegou ao nosso coração e fez as mudanças que eram necessárias na vida de cada um de nós. Te louvamos, te bendizemos pelo teu grande amor e agora, Deus, recebe com alegria, ó Deus, e louvor todo o agradecimento do teu povo por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Te adoramos, te bendizemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar nesse momento louvando ao Senhor inicialmente com um hino e logo depois nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia, dor, deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, deixe seu complexo inferior,
dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Que pra Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aleluia! Vamos ler a palavra do Senhor e eu quero convidá-los, e a gente tem feito sempre isso, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 119. Prometo, não vou ler o Salmo todo. E nós vamos fazer a leitura do verso 145 até o verso 152. Nós estaremos nesse momento fazendo a leitura do Salmo 119, a partir do verso 145 até o verso 152. Estarei fazendo essa leitura de forma responsiva, precisando aqui do auxílio de Ana, que vai estar lendo com os irmãos os versos pares, e eu estarei fazendo a leitura dos versos ímpares, iniciando esse texto. Leiamos então a palavra do Senhor. Clamei de todo o meu coração, escuta, Senhor, e guardarei os teus estatutos. Amém. A ti te invoquei, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipei o cair da noite e clamei e esperei na tua palavra. Os meus olhos antecipam a vigília da noite para meditar na tua palavra. Verso 149. Ouve a minha voz segundo a tua benignidade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo os teu juízo. Aproximam-se os que se dão a maus tratos, afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os seus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. Amém. Amém. Nós vamos repetir juntamente com os irmãos aí o verso 151, que vai dizer: Tu estás perto, ó Senhor, e todos os seus mandamentos são a verdade. Vamos repetir mais uma vez? Vamos lá? Tu estás perto, ó Senhor, e todos os seus mandamentos são a verdade. Nós vamos estar nesse momento orando juntamente com os irmãos durante um período de 3 minutos e
Nesse momento eu peço aos irmãos, cada irmão vai estar orando aí em sua casa, né? Cada pessoa que está acompanhando esse culto pela internet vai estar orando. O pedido em seu coração é livre, mas dedique 3 minutos do seu tempo nesse momento em oração, e ao findar desses 3 minutos, a irmã Ana estará orando. Então, quero convidá-los nesse momento a orar, todos juntos nesse momento. 3 minutos, cada pessoa orando, e no final a irmã Ana estará encerrando o tempo de oração de 3 minutos. Grandioso Deus, poderoso Pai, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos diante da Tua santa e gloriosa presença, Deus. Queremos te agradecer, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede e por mais esta rica oportunidade, Pai, de estarmos aqui, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, para Te louvar, para Te agradecer, Pai, para através, ó Pai, da Tua palavra, Senhor, levar, ó Pai, Teu recado para todo o Teu povo espalhado na face da terra. Deus, queremos te agradecer pelo ar que respiramos. Queremos te agradecer, ó Pai, pela esperança do Senhor que tem se renovado em nossos corações, pela paz que o Senhor nos tem dado diante de dias e momentos tão difíceis, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor visite cada família, Senhor, da primeira Igreja Batista do Lobato, Senhor. Que o Senhor visite, Senhor, cada família espalhada, Senhor, na face da terra. E neste momento está, ó Pai, em sintonia, ó Pai, conosco, ouvindo a Tua palavra, Senhor, ouvindo os louvores que serão entoados, Senhor. Que o Senhor possa receber, ó Pai, tudo o que já foi feito e
tudo que há de ser feito, ó Pai, como cheiro suave às tuas narinas, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Continua tendo misericórdia de cada um de nós. Continua dispensando sobre nós a tua misericórdia e graça. E continua, ó Pai, nos olhando com um olhar de amor, de misericórdia, Senhor, de perdão, ó Pai. Nos perdoa, ó Pai. E tudo que venhamos a fazer, ó Pai, que o Senhor possa receber, ó Pai, no teu trono. E cremos, Senhor, que cada súplica que já foi feita e cada súplica que ainda será feita, com certeza o Senhor nos ouvirá e nos responderá, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e bondade, Senhor. Amém. Continua conosco, continua na direção de todas as coisas, Senhor. Pois nada de nós mesmos podemos fazer, mas fazemos todas as coisas, ó Pai, conforme a tua vontade e direção do teu Santo Espírito. Obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos louvar ao Senhor com mais um louvor. Junta todo mundo aí, nós vamos louvar ao Senhor com Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com o poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem
a fim de florescer. Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, sim, não há Deus melhor. Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu Santo Deus, nós te louvamos. Amém. E te bendizemos pela sua palavra, por todas as coisas que o Senhor tem preparado de maneira especial esta noite para os teus servos. Amém. E nós desejamos nesse momento, Deus, entregar mais uma vez as nossas vidas, os nossos lares, os nossos irmãos, e rogamos que a tua palavra chegue ao coração dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. E vocês vão ao capítulo 19 do Evangelho de Mateus, porque nós desejamos falar exatamente sobre esse texto, o texto do jovem rico. No capítulo 19, a partir do verso 16, nós vamos fazer a leitura e os irmãos prestarão atenção à leitura que estará sendo feita a partir desse momento. Diz então a palavra do Senhor: Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão só que é Deus. Só um que é Deus. Se quiseres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás,
não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, que me faltas ainda? E disse-lhe Jesus: se quiser ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos. Te bendizemos pelo seu grande amor, por sua misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, pela bondade do Senhor e por todas as coisas que o Senhor, de uma forma muito especial, tem nos ensinado a cada manhã. Agora desejamos, Deus, que o seu Santo Espírito fale poderosamente ao meu coração. E por consequência disso, também ao coração dos teus servos que estão em seus lares nesse momento. Pai, eu quero colocar diante do Senhor todo conhecimento profundo ou mero, por menor que seja ou maior que seja o conhecimento que eu tenha da área teológica, que o Senhor tome em suas santas mãos. E que tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor desejar falar, o teu Espírito use tão somente os meus lábios para falar ao meu coração e ao coração dos teus filhos que estão presentes em seus lares. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é um texto muito conhecido por muitas pessoas, e uma das coisas que a gente percebe nesse texto que na época em que Jesus vivia, havia um grande número de pessoas que estavam todo o tempo imaginando que bastava se fazer algo que de fato tocasse, né, o coração de Deus, para que a gente pudesse adquirir a oportunidade da vida eterna com Deus. Ou mesmo se imaginava em todo o tempo que bastava que a nossa vida tivesse, de alguma forma, atitudes perfeitas, né? Uma compreensão a respeito da lei, a observância de uma maneira mais clara e um trato na responsabilidade do cuidado da leitura diária com a lei, para que se pudesse adquirir com certeza a salvação. Outras pessoas pensavam em todas essas coisas e na certeza da salvação muito mais a observação perfeita da lei, né? Como estava ali relacionado na palavra, assim deveria estar no coração das pessoas, como se a lei pudesse salvar as pessoas. Nós já falamos sobre isso em um outro momento. Aquele jovem, na verdade, era um rapaz muito rico. Como ele conseguiu chegar a essa riqueza? Impossivelmente herdado dos seus pais ou desenvolvido com o trabalho que era realizado na sua família. Ele enriqueceu grandemente, né? Interessante que a riqueza, na verdade, e como o poder, ele de alguma forma vai produzir na vida das pessoas soberba e arrogância. A gente percebe isso claramente na vida de muitas pessoas que têm riquezas e têm o poder às suas mãos, né? São claramente pessoas muito arrogantes. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que tinham um nível de riqueza muito bom e eram pessoas muito humildes. Isso significa que a palavra de Deus chegou ao coração dessas pessoas e não deixou que a sua riqueza fosse o Deus que essas pessoas serviam, né?
e sim o Senhor da glória era de fato o único Deus e Senhor da vida dessas pessoas. Outro ponto importante é todas as pessoas que têm de alguma forma o poder nas suas mãos, a riqueza cercando a sua vida, elas não entendem e por isso julgam que, por exemplo, humildade e simplicidade não combinam com o poder e o status que mantêm em suas vidas. Quantas pessoas que ostentam riquezas e poderes na sua vida são intocáveis, não é? Quantas pessoas se aproveitam do poder que têm para gerar uma situação dentro da sua vida em que as pessoas não podem nem se aproximar dessas pessoas, né? E a gente percebe isso na vida de muita gente. Uma coisa que a relação que Jesus Cristo tinha com o Pai, visto que ele tinha aberto mão da sua vida como Deus para servir ao Senhor como um servo, sendo filho, mas não trazendo a sua condição de filho, o seu poder de filho e o seu poder de Senhor para poder servir a Deus. Ele não se aproveitou dessa sua condição para poder chegar à vida das pessoas. Seria mais difícil essa relação. Um outro ponto importante que a gente observa em Jesus, e a palavra sempre vai nos dizer, é que ele estava todo o tempo lidando com pessoas de classes sociais muito mais humildes, né? E as classes que infelizmente sofrem e continuam sofrendo até hoje nos nossos dias, né? As pessoas que eram consideradas marginais pela sociedade, e Jesus se aproximava dessas pessoas porque ele entendia claramente de que essas pessoas precisavam de remédio, não as pessoas que se julgavam sãos. Mas a gente vai observar também que aquilo que ocorria certamente na vida daquele rapaz estava bem claro, e a gente nota é que de alguma forma ele, por causa da sua soberba, perde essa capacidade da observância no sentido da humildade, no sentido da dependência de Deus, ao ponto dele trazer para dentro da sua vida uma clara observação de falta da aplicação da fé em si. A fé que ele diz, e a gente percebe, a gente talvez note um certo tom arrogante na maneira que ele se refere quando ele vai tratar exatamente daquilo que Jesus lhe diz. Ele a princípio chama Jesus de bom, e Jesus o põe no lugar que ele não sabia que ele deveria ter, né? Afinal de contas, a palavra de Deus nos ensina que bondade e tudo aquilo que se segue da bondade foi perdido de alguma forma com o pecado. O homem pecou e ele perdeu o seu senso de bondade, ele perdeu o seu senso de fazer as coisas que são certas, ele passou a ter um olhar muito mais particular a respeito de si mesmo, ele buscou mais o poder pelo poder, ele buscou as riquezas como status. O homem da época antes do dilúvio era um homem que ostentava na sua vida a capacidade de poder gerar, tanto que a palavra de Deus, quando vai se referir àquela geração pós-pecado, vai mostrar que diversas pessoas geravam filhos e filhas, e para aqueles que poderiam, aliás, viver muito mais, aqueles que podiam gerar muito mais filhos, eram notados no meio da sociedade. Esse era o poder que se tinha, alguém que pudesse gerar filhos e filhas, e por isso a palavra de Deus nos diz. Interessante que nota-se no meio daquela geração uma pessoa que viveu mais ou menos um terço do tempo daquele que viveu mais, mas essa pessoa que viveu um terço aproveitou muito melhor do terço do tempo que viveu
do tempo que essa outra pessoa que viveu mais, né, ao lado de Deus. Isso fez com que Deus se alegrasse tanto com a vida de Enoque, que eu sempre digo que Deus sempre levava Enoque para casa, e um dia Deus diz: olha, você hoje não vai para casa, você vai comigo e vivo do jeito que você está, e assim transladou Enoque para a eternidade ao lado de Deus. Mas aquele jovem precisava entender que essa capacidade foi perdida pelo homem por causa do pecado. Outro ponto importante que a gente vai observar é de que, porque me chamas bom? E aí ele deixa bem claro: olha, a única pessoa que de fato é boa é Deus. Porque apesar do homem ter perdido a sua qualidade, a qualidade original da qual Deus plantou no coração do homem, apesar dele ter se esquecido de Deus, Deus nunca se esqueceu do homem. Por isso Deus é bom. Porque a salvação para o homem vem de uma bondade de Deus, né? Eu não mereço ser salvo, né? Meu título não pode me salvar, a condição que eu vivo não pode determinar a minha salvação. O fato de eu ser uma pessoa que estou a todo tempo vivendo na direção de buscar a Deus e de ensinar as coisas de Deus, isso não me faz ser melhor do que ninguém. Por isso Deus ainda me aceita, apesar de todos os meus defeitos, apesar do ministério pastoral, apesar da vida cristã, apesar de todos os ensinos de Deus sobre a minha vida. Isso não me faz ser melhor, e por isso eu sempre vou reconhecer que o fato de eu ser salvo é uma razão que dá a Deus a glória que lhe é devida. Foi pelo puro motivo de sua graça sobre minha vida. Esse foi o motivo que me fez ter a alegria de poder ser aceito pelo Senhor quando eu não deveria ser aceito pelo Senhor. Outro ponto que me faz aqui é quando ele pergunta o que é que falta sobre a vida dele. Então Jesus diz a ele quais os mandamentos que ele deveria ter, porque ele diz: olha, quais os mandamentos que eu devo cumprir? O que é que mais eu devo cumprir? E ele pergunta para Jesus quais os mandamentos que ele espera que essa pessoa esteja cumprindo para que possa ter a vida eterna. E Jesus diz: olha, não matarás, não como é que chama? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias da terra possam se prolongar, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha tenra infância, ou desde a minha mocidade. Há muito tempo, desde que eu era muito jovem, eu guardo todas essas coisas. Como se ele achasse que talvez o fato dele ter a oportunidade de guardar os mandamentos poderia dar para ele a oportunidade de vida eterna. E Jesus aponta aquilo que ele não conseguia enxergar. Muitos de nós vivemos dentro da igreja sem nenhuma relação com Deus. Eu não quero com isso dizer aqui aos irmãos que essa seria uma impossibilidade. Há uma incoerência talvez em dizer que muitas pessoas estejam dentro da igreja, mas sem uma vida com Deus. É tão grande essa realidade que Jesus conta numa parábola a respeito de uma plantação que ele veio fazer de trigo, e que durante o período da noite o inimigo daquele senhor que toma conta daquele terreno, que é dono daquela plantação, e de noite ele vai e planta no meio do trigo joio. E então um dos serviçais daquele homem que plantou o trigo e chegou desesperadamente a dizer: Senhor, olha, nós plantamos tudo certo, mas
o inimigo veio e plantou junto do trigo o joio, que é uma planta que é muito parecida com o trigo, mas não pode ser feito pão com joio. Então, Jesus chegou e disse, olha, não arranque, quando ele fez a proposta para arrancar o joio, porque pode correr o risco de você arrancando, levar o trigo junto. Então deixe que naquele dia o Pai enviará seus anjos e separará o trigo do joio e fará os moios do joio para que possa ser queimado. Então, muitas são as vezes que as pessoas têm um conhecimento profundo da palavra, mas a aplicação desse conhecimento, ele está longe da vida dessas pessoas. É uma tristeza a gente observar isso, quando muitas pessoas, na verdade, precisariam ter uma noção estreita de que a relação com Deus, ela cabe à vida de fé, cabe o credo que Deus tanto espera que cada um possa não apenas falar, como viver o credo que de fato é estabelecido sobre a sua vida pela confiança de Deus, pela palavra, pelo ensino, por tudo aquilo que as pessoas puderam ao longo do tempo plantar nas nossas vidas, que é um ato tão somente resultante da nossa relação com a igreja e com Deus. Mas mesmo assim, muitas pessoas, elas conhecem muito bem a palavra, mas não aplicam essa palavra dentro dos seus corações. Outro ponto do qual nós observamos aqui é que quando Jesus chega para o jovem e diz, mas está lhe faltando aí alguma coisa. E ele diz, olhe, para que você seja perfeito, eu acho isso interessante, porque a ideia que a gente tem é de que Jesus quis dar um puxão de orelha naquele camarada, né? A sua maneira arrogante de dizer que tem guardado os mandamentos fazia com que essa pessoa se achasse perfeito por estar fazendo tudo isso. Mas Jesus disse, olha, você ainda não está perfeito. Para você ser perfeito, você precisa fazer uma coisa: abrir mão da sua riqueza, pegar tudo que você tem e que deixou você estragado, deixou você na posição de uma pessoa que não é humilde, deixou você numa posição de uma pessoa que vive sobre a arrogância, como se isso pudesse lhe dar salvação, e eu quero dizer a você que isso não pode lhe dar salvação. E chegou para aquele jovem, fez uma proposta que as pessoas nos dias presentes poderiam dizer, Jesus fez uma proposta duríssima para aquele indivíduo, né? E a proposta dura que Jesus disse é: abra mão de tudo aquilo que afasta você de mim, porque a riqueza te estragou, a riqueza prejudicou a sua relação com Deus, ao ponto de você achar que porque você obedece todos os mandamentos que eu citei aqui, você possa ir para o céu. E a palavra de Deus vai nos dizer, como a gente já fez isso numa outra live, num outro momento, nós falamos para os irmãos que a fé aplicada a Deus, né, trazer aquilo que Deus ensina para a sua vida, né, a sua relação com Deus, ela vai demonstrar que você compreendeu a importância da morte de Jesus na cruz. Aquela morte te salvou. Aquela morte tirou de você aquilo que te levaria para o inferno. Porque havia uma dívida que todas as pessoas fizeram por conta do pecado original, e que aquelas dívidas feitas por conta do pecado original faria com que toda a humanidade caminhasse mortos-vivos para o inferno. Mas a palavra de Deus nos ensina que a graça de Deus nos alcançou, o seu favor não merecido da nossa parte, da parte de Deus para com a nossa vida, isso valeu para a nossa salvação. E aquele jovem não entendia isso, ele não compreendia o que de fato poderia salvar a vida do homem.
Por isso Jesus diz que após ter feito a proposta, aquele jovem baixou sua cabeça, saiu entristecido, porque não tinha coragem de abrir mão daquilo que lhe fez ser soberbo. Outro ponto interessante é que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu não quero aqui dizer para você que não existam pessoas que sejam ricas e que ponham a riqueza num lugar que não seja privilegiado no seu coração e que não possa herdar o reino dos céus, né? A palavra de Deus fala de Davi, um homem simples, um homem que tinha o poder, né? Mas que ele não deixou o poder chegar à sua mente. E o único momento em que Davi se esquece de Deus, ele rapidamente, por causa daquilo que ele cometeu como pecado, ele reconhece o seu erro e reconhece de uma maneira que ele diz: olha, melhor me é estar ao lado de Deus do que nas mãos dos homens. Reconhecendo que de fato o único que poderia tirar ele desta situação era o Senhor, embora depois, pagando um preço alto por causa da sua escolha, Davi teve a oportunidade de servir a Deus com alegria. Por isso a palavra de Deus vai nos ensinar que é mais fácil um camelo passar por um fundo da agulha. E eu quero só lembrar os irmãos que fundo da agulha ali não é literalmente uma agulha, essa de costura. Era uma fresta que existia perto das portas principais, em que as pessoas poderiam, algumas frestas como essa, daria para uma pessoa passar de lado para dentro da cidade. Os muros, eles guardavam essas frestas de maneira tal, por dois motivos interessantes. Um deles era permitir a ventilação por estas frestas, por outro, para que não se abrisse as portas principais da cidade, que eram cercadas pelos muros, para que não desse a oportunidade aos inimigos entrarem na cidade e tomarem a cidade. Então era mais fácil passar um camelo, que não passaria de forma nenhuma por um lugar como esse, do que um rico entrar no reino do céu. Um rico que deixou a riqueza chegar à sua cabeça e ser senhora de sua vida. Mas existem outras coisas que não são riqueza, que têm sido o senhor da vida de muita gente. E eu quero findar aqui perguntando para você: o que tem sido na sua vida mais importante do que Deus? O que tem feito você se esquecer de que um dia nosso tempo de vida vai findar, de que nós precisamos de Deus, de que o tempo que nós temos para viver aqui é curto, nós não sabemos do dia de amanhã. Eu não sei se eu vou ficar vivo por muito tempo. Você não sabe quanto tempo você vai viver, muito mais. Mas a gente precisa ter ideia de que tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, para a glória e honra do seu santo nome, é para que um tempo maior você possa passar e eterno ao lado de Deus. Mas é necessário de que você considere que este Deus é o motivo único e maior do qual todos nós, como seres humanos, precisamos ter para a vida e para a salvação. Ele é a nossa razão de ser. Por isso nós precisamos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque talvez muitas pessoas acabaram se ensoberbecendo por causa de uma série de situações. Talvez o conhecimento que tenha na sua vida seja o seu maior motivo de soberba. Talvez as filosofias vazias dessa vida tenham te ensinado tantas coisas que faz com que você ache que Deus não poderia existir. Mas eu quero dizer para você que esse tempo da sua vida vai encerrar e Deus espera que naquele grande dia você possa se apresentar diante dele e reconhecer, antes que isso ocorra, que ele deveria ser o Senhor da sua vida. E eu quero orar por você nesse momento, pedindo ao Senhor que o Senhor venha visitar o seu coração nessa noite, que venha tirar toda a soberba que um dia fez talvez você se esquecer de Deus. A você, meu irmão, que está dentro da casa do Senhor,
que não entende até onde você pode ir e até onde você deve de fato caminhar, por onde você deve caminhar, eu te aconselho uma coisa: cuidado com sua vida, porque nós não sabemos qual o dia em que o Senhor vai nos chamar, mas a palavra de Deus espera que você esteja bem com Deus. Embora estar bem com Deus é crer em Jesus como seu Salvador e reconhecer que não é pelo que você faz que você tem a salvação, mas é pelo fato de você ser servo deste Deus e reconhece como Senhor a oportunidade que Deus lhe dá para que você possa ter realmente salvação. Então, portanto, eu quero orar por sua vida nesta noite e que a bênção do Senhor chegue no seu coração com salvação para a glória de Deus. Oremos. Santo Deus, eu quero te agradecer por este momento e quero te pedir por todas as pessoas que ouviram essa palavra. Eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor visite os teus filhos. Visite todas aquelas pessoas que ouviram essa palavra e precisam tomar uma decisão ao lado de Cristo. Abrir mão, ó Deus, de tudo aquilo que vem destruindo a sua vida por causa da sua falta de humildade e por conta da soberba que veio ao seu coração e a maneira arrogante com que vem compreendendo a vida. Deus, que nós possamos abrir mão daquilo que é temporal e que tem feito com que a nossa vida se afaste de Deus. Riquezas, bens, poderes, roupas, salários, carros, todas essas coisas são temporais, tem um tempo de vida. Mas a vida eterna, essa sim, é a vida pela qual Deus espera que cada um de nós possa ter na nossa vida. Diante de tudo aquilo que o mundo tem a nos oferecer, a vida eterna deve ser buscada, principalmente reconhecendo em Jesus a única razão pela qual nós devemos de fato viver em conformidade com a vontade de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não precisa ver o céu, mas você precisa ter fé. Fé em Jesus que conquistou isso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que as pessoas que se aproximam, diz a sua palavra, meu Pai, do Senhor, creia que de fato o Senhor existe e é galardoador de todo aquele que te busca. Está lá escrito isso em Hebreus capítulo 11, verso 6. Por isso, Deus, eu quero te pedir em teu nome que o Senhor renove a fé dos seus servos, mas que o Senhor faça vir a fé sobre o coração daqueles que precisam crer no Senhor como Salvador e único Senhor. Deus, nós te louvamos e te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor tem sido para conosco. Por isso a tua palavra nos ensina que se crermos, veremos a glória de Deus. E nós cremos, Senhor Deus, e desejamos que essas pessoas possam crer em Jesus, para que possam adquirir da parte dele a vida eterna que já foi nos dada, não porque mereçamos, mas porque Jesus encontrou em nosso coração um lugar onde ele poderia nascer e de fato promover mudanças significativas na vida de cada um de nós. A palavra de Deus nos diz: peça com fé, não duvidando, porque os que duvidam é semelhante à onda do mar que vai e vem, mas aquele que crê, de fato, adquire da parte de Deus as promessas que somente o Senhor tem a dar a cada um dos seus filhos que creem nele. Te louvamos pelo seu amor, por sua misericórdia, por sua graça, e abençoa as nossas vidas, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter parado para nos ouvir. Que a bênção do Senhor seja para com a sua vida e o seu lar. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Creia nele como Senhor e Salvador da sua vida. É tudo que você precisa para ter a vida eterna. Recebam todos a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra,
Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a Igreja Batista do Lobato. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua igreja.